Olá, pessoal! Vamos à nossa série Psicopedagogia em Ação com TEA, Transtorno do Espectro Autista. Na temporada 1, quase concluindo, hoje o 11º episódio com o tema Funcionalidade, Independência e Aprendizagem no Autismo. O que a escola precisa compreender? A inclusão verdadeira não se mede por presença, mas por participação. E por isso começa quando a escola entende que ensinar é também tornar a criança mais autônoma. Muitas escolas ainda confundem inclusão com adaptação mínima. O foco deve ser funcionalidade e independência, pilares do desenvolvimento global de alunos com TEA. Objetivos: discutir o conceito de funcionalidade no autismo e sua relação com a aprendizagem. Orientar práticas pedagógicas que favoreçam autonomia, comunicação e regulação emocional. Refletir sobre a importância do currículo flexível e do ensino estruturado. Então, esse currículo flexível, isso já foi assim abordagem para muitas formações, tipo mestrado, doutorado. Isso levou muito tempo até vir à tona. Frase: ensinar é promover a autonomia. E a autonomia é o alicerce da verdadeira inclusão. Sim, inclusive aqui a gente está falando de TEA, mas eu digo para a vida. Todo ser humano deve ter autonomia, porque sem autonomia a vida fica muito difícil. Às vezes você tem alunos que não são TEA, não são TDAH, não têm dificuldades, mas eles não têm autonomia. Ou porque não foi ensinado, ou porque em casa fazem tudo por ele. E aí a dificuldade quando ele precisa agir, Agir, pensar e caminhar. Aí falta essa autonomia, tá? Porque a autonomia se ensina desde pequenino, a pequenas tarefas. Descomplicando. Funcionalidade. O que é? É a capacidade de uma pessoa realizar atividades cotidianas de forma independente e significativa, conforme a classificação internacional de funcionalidade da Organização Mundial de Saúde. No autismo, a funcionalidade vai além do conteúdo escolar, envolve comunicação, autocuidado, interação social e regulação emocional. Aqui é o parênteses que eu falo direto para professores e psicopedagogos. Na teoria de Vygotsky, sobre mediação e aprendizagem social, temos o modelo biopsicossocial da Organização Mundial de Saúde também. E temos outros teóricos que abordam essas questões. Tópicos. Número 1. O que é funcionalidade na prática escolar? Um exemplo: conseguir se comunicar, pedir ajuda, participar de atividades. Isso é espetacular. Uma vez trabalhado, a criança corresponde a isso sim. Importância da rotina visual, antecipação e previsibilidade. Aqueles temas, já teve um episódio que eu falei disso, Tipo as plaquinhas aqui, que eu uso, as plaquinhas do Poddel. Isso aqui é 15 por 15. Então pega, compra cartolina, passa no computador, E coloca as tarefas: arrumar a cama, vestir-se, horário da escola, lanchar, tarefa de casa, entendeu? Se não quiser falar, porque o pessoal TEA, eles costumam, nessa condição,
Aí às vezes você chama um montão de vezes, eles não escutam, tá? É porque eles estão ali no foco deles. Mas se você puser uma linha do tempo de tarefas rotineiras, digamos assim, ele vai seguir, ele vai olhar, é só você alertar, tá? O TEA tem muito disso, eles atendem mais no toque do que na fala, entenderam? Do que ouvindo, tem isso. Estou falando da minha prática. Tópico 2. Aprendizagem significativa para alunos com TEA. Ensino baseado em interesses e necessidades individuais. Isso eu já falei também em outro episódio. Quer dizer, tem que adaptar algo que ele já gosta e monta matemática, monta leitura, tudo em cima, né? Mas essa fala aqui já é para 6 anos, né? Aqui, tá? Mas monta as questões em cima, baseado naquilo que ele demonstrou que gosta. O uso de reforços positivos e estratégias visuais, o que eu falei, né? Os cartazezinhos com a linha do tempo, né? Ambientes sensorialmente adequados, né? Não vá, se você tem um aluno TEA ou se você é mãe, que fala típica, né? Não gosto desse nome. Aí você vai levar a criança numa festividade e ele fica perto da caixa de som. Ele vai sair correndo, tá? E em casa, escute as coisas moderadamente. Você sabe que eles têm essa parte aí bem complicada. Tópico 3. A construção da independência. Pequenas conquistas diárias, tipo vestir-se, guardar materiais, expressar preferências. A importância da paciência e da repetição intencional. Cooperação entre escola e família. Então, tem que haver uma parceria para que essas pessoas com essa condição possam evoluir. Então, se a escola usa a linha do tempo, em casa deve usar também, que é para a criança não ficar lá e cá, aí termina não atendendo nem um lado nem o outro. Tópico 4. O papel do psicopedagogo e do educador inclusivo. Planejar atividades adaptadas sem reduzir o conteúdo. Isso aqui é do professor, né? Valorizar o processo mais do que o resultado. Também é do professor, né? Do psicopedagogo, ele vai avaliar o que o indivíduo caminhou. Vamos às perguntas. O que significa uma aprendizagem funcional? Aquela que faz sentido para a vida da criança e pode ser aplicada no cotidiano. Então, se ele aprendeu a comer em casa, ele vai comer na escola, ele vai comer em qualquer lugar. É só um exemplo prático, né? Pergunta número 2. Como trabalhar a autonomia em alunos com TEA? Criando as oportunidades diárias de decisão, rotina previsível e reforço positivo. Aquilo que eu falei em episódios anteriores. Manda uma mensagem. Pega esse caneco. Entrega esse caneco para mim. Ele vai fazer. Aí no dia seguinte, se você precisar dar essa mesma mensagem, você não pega o caneco na mão. Você diz, dá para entregar aquele caneco? Então ele está tendo uma decisão de pegar o caneco. Você não deu o caneco na mão dele. Ele pegou e levou. Já não é uma pequena evolução? Precisamos ter esse olhar para trabalhar com reforço positivo. Pergunta número 3. A escola deve flexibilizar o currículo? Sim, sempre. Eu, quando fiz um estudo específico disso, eu falei disso, que eu mexia com currículo. Tá? Minha pesquisa era em cima do currículo, mas pouca gente ligava, né? Pouca gente ligava. Inclusive os doutores não ligavam, não. Tá? Só faltava dizer pra gente assim, tem coisa mais importante para você se preocupar. Então, a gente escolhe uma pesquisa e a gente ganha rasteiro o tempo todo. E lá na frente a gente estuda e vê que isso aqui era de uma importância, né? Para garantir acessibilidade e participação, respeitando o ritmo e potencial do aluno. Então, se a escola não tiver um currículo flexível, adaptado, sem retirar
o conteúdo adequado que ele deve levar na bagagem dele, entendeu? Aí fica muito difícil. Você tem um conteúdo onde todos devem se apropriar. Porém, independente da condição que você tem ali na sala, com as inclusões, você tem que ministrar. Só que qualquer criança com essas condições, eles precisam do mediador. Mas o mediador não faz milagre, o mediador cumpre as tarefas que o professor comanda. O professor repassa, programa, planeja, repassa para o mediador fica com aquela criança, porque aquela criança, ela está atuando no tempo dela, ela não vai ter o mesmo ritmo da turma. Isto é uma grande verdade, isso eu vivi e eu afirmo. Agora, uma criança bem estimulada, bem trabalhada, bem acompanhada por uma equipe, aos pouquinhos ela vai acompanhando e a professora vai percebendo o desenvolvimento, tá? É disso que eu falo. Dica da semana: independência se constrói um passo de cada vez. E cada conquista merece ser celebrada. Então, por menor que seja o avanço, merece elogios, que é para ele se esforçar mais e fazer mais um pouco. Eu acabei de citar a questão do caneco. Se hoje eu dei o caneco na mão, né? Eu estou querendo desenvolver uma autonomia, mas você não coloca, né? A primeira vez você não fala, pega o caneco e leva. Não. Você pega o caneco na mão, dá para ele, no dia seguinte você dá a mesma mensagem para ele pegar, ele vai ter que ter autonomia e vai pegar o caneco e vai levar. Se você continuar na questão do caneco, lembrando que estamos falando de TA e que o foco é o caneco, então amanhã, depois de amanhã, você pega o caneco e põe longe de você e diz assim, vai ali no meu armário, pega o caneco e põe água para mim. Vocês entenderam? O caneco ele já reconhece, só que ele vai ter que ter autonomia para buscar o caneco lá no armário e depois tem uma outra tarefa, dele pegar água para a professora. Entenderam? São pequenas coisas que merecem elogio. Sugestões práticas: criar uma tabela visual de conquista, eu já coloquei, né? Vestir-se, guardar a mochila, pedir ajuda. Aí pode ser diversas coisas, tanto na escola quanto em casa. Façam o que aquilo vai fazer sentido, né? Usar reforços positivos verbais e afetivos, não apenas materiais. Então, a criança fez uma coisa, faça o toque. Eu estou sempre lembrando disso. Faça o toque. Esse toque que a professora Lourdes aqui, tá? Psicopedagoga, está falando, eu estou dizendo que a minha vida inteira eu usei o toque, mesmo em alunos adultos, sim, tá? Então, quando eu fui professora de alfabetização, eu usava o toque o tempo todo, entendeu? Joia, eu usava essa palavra joia, e muitas das vezes eu tomei bronca da diretora, né? Que joia para ela era gíria, e eu não entendia que era gíria, eu entendia que era uma joia. Era uma joia a criança apresentar, começar a ler um pouquinho, né? E eu sempre fui muito positiva e sempre cobrei muito dos meus alunos. Então eu usava o toque. Lá na frente, né? Lá na frente, não muito longe, eu como formadora de professores e de preparatório, eu percebi aqueles alunos adultos, mas com problemas de aprendizagem, de foco. Então eu ia falar assim, entendeu o que eu falei? E botava a mão, entendeu o que eu falei? Eu percebia que alguns olhares, né, principalmente quando eu fazia o toque nos homens, né, tinha muitos alunos homens da área da saúde, da área da educação, e as meninas ficavam me olhando atravessado, né? E eu fazia também nas meninas que precisavam, porém tinha olhares maliciosos para mim, mas só eu sabia o que eu estava fazendo. E aquele toque, viu como é que não é difícil a minha disciplina? Tu vai conseguir. E a pessoa conseguia. É um toque de afeto, é um toque de celebração, é um toque de amor,
e de acolhimento principalmente. Então, as crianças com TEAs, qualquer idade com TEA, use o toque, que faz muito bem. Encerramento. Como reforçar? Inclusão é processo contínuo e a escola é protagonista dessa transformação. Sim, no quesito aprendizagem, a escola é o protagonista, com certeza. Mas a família é né? Protagonista também, tá? Então, não larguem tudo para a escola, façam a sua parte, né? Autonomia não é ausência de apoio, é o uso certo de apoio no tempo certo. E a chamada para a ação. Se esse episódio te inspirou a repensar o papel da escola na independência dos alunos com TEA, compartilhe com colegas e siga o podcast Psicopedagogia em Ação, porque juntos transformamos a forma de aprender e de incluir com acolhimento, com empatia e com paciência. É apenas uma condição. E tem mais. Esse aqui é o 11º, ainda falta mais um, né? Encerrando a primeira temporada. Mas nós não tivemos o propósito, não tive o propósito de abrir esse podcast com essa série, né, Psicopedagogia em Ação, que trabalha com 3 momentos, trabalha com as dificuldades de aprendizagem, com TEA e com TDAH. Então, eu não abri com o propósito de trabalhar apenas uma temporada de 0 a 5 anos. Nesses 3 quesitos, eu pretendo ir até a 3ª idade, sim, porque cada idade é uma questão, é uma fala, é uma abordagem, é um segmento diferenciado. Por hoje, gratidão a todos.